Alô, Manos, Mano Dal Ponte, o Manos Radio Show na 92, a música nos conecta, os bons papos nos conectam aqui na 92, 984-410010. Manda o WhatsApp pro Maninho pra falar com o Maninho aqui no Manos Radio Show. Esse é o WhatsApp da rádio toda, 984-410010, belezaça? Até porque o meu convidado tem história pra contar, né? Grande bruxo, grande amigo, grande irmão, tive o prazer de entrevistá-lo tantas vezes. Ele que é comandante do 4º Batalhão de Bombeiros aqui de Criciúma, Tenente Coronel Henrique Piovesan. Comandante, prazer lhe receber, tudo bem? Boa tarde, mano. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio 92. Prazer muito grande estar novamente aqui na rádio. Bom, sempre um prazer lhe receber. E você tá cheio de história agora, que parece você viajou o mundo representando o Brasil em algumas missões, é isso? Tá, vamos lá. A primeira delas, eu queria entender. A primeira foi Japão, é isso? Como é que foi essa história aí? Então, o Japão, ele fornece cursos para o país inteiro, né? Para o mundo inteiro, na verdade, né? Curso para os países da Ásia, da África, enfim. E aí tinha um curso que era para os países da América Latina. O nome do curso aí traduzido era Gestão de Saúde em Desastres. Isso, na verdade, o governo japonês que promove? Isso, o governo japonês promove para auxiliar aí o mundo, né? Nas questões, nas mais diversas áreas que tu imaginas. E aí veio o convite, e aí eram 8 países da América Latina, dentre eles o Brasil, e cada país poderia mandar 2 representantes para lá. E aí fui um dos escolhidos, e aí fomos fazer o curso, né? Encarar esse curso, que era todo, né? A tradução era do japonês para o espanhol, porque eram 7 países que falavam espanhol e nós do Brasil. E aí foi aquela correria pra... Tá, mas isso foi quando? Meio do ano passado, mais ou menos? No final, foi em... Foi outubro o curso, final isso? de outubro, isso. Tá, mas a inscrição começou, A inscrição veio ali por junho. Agosto, setembro, né? O nome certo ali por setembro. Tá, daí você teve um mês pra aprender espanhol? Eu comecei antes, né? Quando eu dei meu nome, eu disse, já vou começar porque mal não vai fazer, né? Tá, fez o quê? Quanto tempo de espanhol? Uns 3 mesinhos? 2 meses e pouco, acho. Tava falando bem, já voando no espanhol. Mais ou menos, mas dava pra... Ô Henrique, todo brasileiro acha que fala espanhol. Né? Mas não é, né? Não é, né? Todo mundo acha que fala. Não é bem assim, né? A gente enrola, né? Mas pra um curso com termos técnicos, essas coisas, complica, né? Mas deu certo. Tá, mas vem cá, daí o governo, você saiu de onde? Pra São Paulo? Como é que foi? Nós saímos de Florianópolis, São Paulo, Holanda, já Tóquio. Quantas horas de viagem? Cara, entre sair de casa e chegar lá ou de lá pra cá deu 47 horas de viagem. Dormindo muito pouco, né? Dormindo quase nada. Você tem 2 metros de altura no avião, aquele conforto. Isso. Imagina. Que loucura, cara. Mas... Você não conversa com todo mundo no avião? Eu não consigo ficar sentado. Eu fico batendo papo com o mundo inteiro. Tem que tentar... Até na cozinha eu vou na tripulação, bato papo com eles, tomando café. Até pra esticar um pouco também, eu não consigo, cara. Eu conto piada, converso com o galera, não dá. Não consigo. 12, 20 horas, 40 horas no avião, pô. Tá, mas chegando lá, como é que é? Foram bem recepcionados? Como é que funciona isso? Fomos bem recepcionados. Então, tinha um local, como se fosse chamar de alojamento, né? Que era onde ficavam todos, né? Mas eram quartos individuais, aí tinha banheira, tinha um quarto padrão, negócio assim. Bacana. E aí todos os dias tinham atividades, né? Normalmente eram voltar aos hospitais ou até nos bombeiros de lá. Os bombeiros do Japão, eles têm um papel muito importante no quesito desastre, porque toda a ligação chega no 119 lá, que é o número de emergência, e o bombeiro que faz essa triagem e aí faz os acionamentos, né? Encaminham equipes de médicas, equipes de bombeiros, enfim, todas as equipes necessárias para atuar nos diversos desastres que tem lá. Então o bombeiro tem um papel fundamental nessa recepção e acionamento e gerenciamento dessas crises. Você falou, vamos lá, a gente teve a usina, né, a usina atômica lá que deu problema. Sim. Terremoto direto. Terremoto, já teve ataque com gás lá, né, no metrô, teve... loucura, velho. Tem o vulcão, que às vezes ativa ou não. Bem de boa, né? O vulcão tá ali, de vez em quando ele explode, pô. Tem descarrilhamento de trem, enfim. Fora o Godzilla, né? O Godzilla todo ano destrói o Japão. Esse a gente não pegou, não. Eu perguntei pra uma japonesa, uma professora, ela quase me bateu numa entrevista assim, pô, todo ano vocês reconstroem o Japão por causa do Godzilla, cara. Ela me olhou meio atravessada. Mas terremoto a gente pegou lá. Você pegou terremoto? A gente pegou 2 terremotos lá. Sim.
Tava tranquilinho, pequenininho, assim, de boa? Baixa intensidade, mas já faz tremer assim, dá uma balançada legal. Imagina o cara conviver com isso. Pra eles, acho que é uma coisa... Tá, mais um... Eles têm essa cultura já de prevenção, de adaptação, né? Tanto que nos quartos lá, nós tínhamos um capacete no quarto e 2 lanternas, uma na porta e uma em outro local, assim, porque se acontecesse, colocava o capacete, pegava a lanterna, enfim, saía do quarto, né? Que loucura, cara. Então, mas eu quero entender, vocês chegaram lá, não foram pra passear, vocês foram pra realmente trabalhar. A gente foi pra aprender, né? Estudar lá. Você falou que teve 3 dias off ali antes de começar o curso realmente. Ali. Isso. Aí conseguiram passear um pouco? Isso, porque, como eu falei, a viagem ela é doída, né? Por causa do fuso, jet lag, enfim. E aí nós chegamos na quinta lá, daí descansamos. Na sexta nós fomos a um monumento em homenagem ao terremoto, que esse ano fez 30 anos, o maior terremoto que teve lá. E aí no sábado, no domingo e a segunda era dia do trabalho, então foi feriado lá, né? E aí nesses 3 dias a gente aproveitou para conhecer um pouco do Japão, né? E aí fomos com o grupo dos alunos que eram dos outros países, então esses 3 dias melhoraram muito a questão do nosso espanhol, porque a gente conversava com as pessoas da língua espanhola ali, e aí quando tinha que pedir informação externa era no inglês, então tudo misturadão. Mistura. Tá, você falou do rango, que o rango japonês é bom, você falou que assim, é meio estranho. É diferente, na verdade, né? Então, eles há mais de 50 anos aí modificaram toda a questão de alimentação deles, então eles têm uma dieta balanceada e com menos sal, enfim, é uma dieta mais... Tem muita especiaria, né? Os temperos, isso, né? E aí só um exemplo, né? O colega que foi comigo, eu não cheguei a me pesar porque acho que não mudei muito, né? Mas nós fazíamos atividades físicas de manhã, corríamos lá quase todo dia, atividade esportiva no final do dia. E aí só no fato da alimentação mais regrada, esse colega que foi junto comigo, ele se pesou na ida e se pesou na volta, perdeu 8 quilos. Caraca. Sem passar fome, assim, né? Só comendo bem. Só comendo bem. Tá, a coisa mais estranha que você comeu lá? Teve algum rango assim estranho, assim, tipo, Cara, então, o que a gente fazia, né? Nós pegávamos, saía, sei lá, 3, 4 pessoas, cada um escolhia uma coisa e a gente dividia pra todo mundo experimentar um pouquinho. Pra todo mundo experimentar um pouco. Tá. Mas teve um dia que nós fomos comer era tipo, sei lá, um crepe, um sorvete de matcha, que é tipo quase erva mate, assim, é verde, assim. Tá. Aquele foi na raça. Foi difícil estragar, pra conseguir foi comer. Difícil. E o pior é que nesse dia todo mundo pediu e era grande. Era bonito, imagina. Bonito, pois é, tem esse negócio da comida também, de ser muito bonita. Acontece, Tá, mas vem cá, começa o curso, como é que ele começa? O que realmente tem num curso desse, né? Pro pessoal entender. Então, como eles têm essa experiência muito grande na questão de desastre, né? Como a gente falou, muitos desastres aconteceram lá, mas o mais impactante foi essa questão do terremoto que aconteceu em 1995, em Kobe ali, que destruiu bastante coisa e muita parte do Japão e muitas pessoas morreram. Só que a partir daquilo ali, eles fizeram um estudo em cima e eles identificaram que poderia ser melhor gerenciada a questão da crise do terremoto, por exemplo, né? Lá eles têm muitos hospitais próximos, assim. Vamos imaginar aqui em Criciúma, né? Tem o Hospital São José e tem a UPA que é próximo. Tá. E aí, sei lá, no Hospital São José tem 2 médicos e na UPA tem, vamos exagerar, 30 médicos. Tá. E aí o que ocorre? Todas as pessoas, sei lá, 1.000 pessoas foram encaminhadas para o Hospital São José com 2 médicos. Tá. E 400 pessoas foram encaminhadas para a UPA com 30 médicos. Tá. Então a relação médico para a quantidade de pacientes atendidos, ela era um absurdo em um local e os outros não tinha essa conexão, esse contato entre os hospitais. Então eles começaram a melhorar essa questão e hoje eles têm um sistema de acionamento totalmente diferente, como eu falei, o bombeiro que gerencia, e eles têm aplicativos lá que quando eles acionam o desastre, cada um dos hospitais coloca a disponibilidade de leito já na questão hora, de 10, 15 minutos, todos têm. Então, para as equipes que estão fazendo os resgates, eles já sabem, não, eu posso encaminhar X pacientes para cá, Y para lá. Então, o grande ganho do estudo em cima do terremoto foi essa questão de gerenciamento de leitos, assim, para não sobrecarregar e colapsar um sistema em detrimento de outro. Então, e é uma das coisas importantíssimas que eles fazem, né?
simulados eles fazem, sei lá, constantes, assim. E se tiver que fazer aqui no prédio aqui, se tiver que fazer um simulado de evacuação toda semana eles fazem. E vai ser feito? E vai ser feito. Aqui no Brasil o pessoal já reclama. Porque é importante, né? Então eles têm essa cultura mesmo, né? Agora me diz uma coisa, Henrique, a gente viveu recentemente a tragédia no Rio Grande do Sul das enchentes, né? Isso mobilizou o Brasil de várias formas, mas muito se criticou o tempo de resposta, essas grandes questões que eu imagino que você viveu lá. Só que o Japão, proporcionalmente, é o tamanho de Santa Catarina. Quer dizer, uma tragédia num estado é muito mais bem controlada que no país inteiro. Sim. O que você conseguiu trazer de lá para cá, efetivamente, né, nesse sentido, com uma aplicabilidade Brasil, sabe? Então, a nossa intenção lá, e a gente fez um projeto para isso, né? Apresentamos ao comando e estamos trabalhando em cima disso. Por exemplo, lá em Santa Catarina, né? Que a gente vai fazer primeiro no micro, né? Que é um micro grande, né? Na verdade, sim, né? Mas para depois tentar expandir para o país. Aqui no estado nós temos muitas instituições que prestam o atendimento pré-hospitalar, a parte de ambulância, né? Tem o bombeiro, tem SAMU, tem bombeiro voluntário, tem CCR, tem, enfim, N instituições. E na hora do desastre, com N números de atendimento também, né? 193, 192, 199, enfim. N números de chamadas. E aí na hora do desastre, se tu não tiver uma coordenação muito bem estruturada, e para isso não é de uma hora para outra, né? A gente tem que sempre conhecer as pessoas, tem que estabelecer um plano de ação, porque pode acontecer o que aconteceu no Japão, né? Daí vai 3, 4 ambulâncias para um acidente que tem uma vítima, e aí tem um acidente com 50 vítimas e vai uma ambulância. Então, coordenar mesmo essa questão, começando pelo atendimento pré-hospitalar, né? No caso de desastre, que depois a gente consegue expandir para o restante. Esse é o grande ganho que a gente está tentando implementar aqui no estado. Tá, mas eu acho que eu já contei essa história para você, se ela faz muito tempo, faz 20 anos, acho que até mais. Eu trabalhava com um cara que trabalhou muito tempo no Centro de Tecnologia do Governo do Estado. E na época houve uma troca de governadores, governador do partido A para o partido B, né? Uma troca política, uma guerra muito intensa, e o governador que na época venceu a eleição, mandou jogar fora todos os projetos de tecnologia feitos pelo governador do partido A, que inclusive na época, o cara me contou isso, eu achei uma indignação, incluíam hospitais, bombeiros, polícia militar, sabe, uma integração completa do estado, né? Ele falou assim, mano, esse governador, ele deve ter atrasado a nossa tecnologia em 20 anos. Uma decisão, uma caneta política. Eu acho que esse é o despreparo do Brasil ainda, não é? A gente tem que pensar um projeto de governo mesmo, né? Não de partido, né? Então, com certeza, se foi isso realmente que aconteceu, mano, com certeza atrasou muito a nossa vida, né? Então, o objetivo é reintegrar tudo isso, né? E aí trabalhando na questão de desastre, porque hoje em dia a gente fala, né? Será que vai acontecer um desastre? Não, vai acontecer. A gente só precisa saber quando, né? É que aqui, principalmente no nosso estado, né? Pois é, cara. Vendavais, inundações, alagamentos, enfim, tudo. Mas nosso estado é um estado imã, vamos dizer assim, né? Acontece muito. Mas os nossos desastres aqui, eles têm proporções nem tão gigantescas, né? Assim, as maiores, por exemplo, que a gente já viu. Depende. Aqui no sul mesmo, aqui difícil, a gente teve o furacão Catarina, né? Que é um evento raro, né? Mas temos sempre alagamentos, tem questão de estiagem também, tem muito, né? No oeste, tem região de Blumenau ali, Morro do Baú, lembrar 2008 ali, a gente teve essas tragédias. Né? Se a gente começar a puxar na memória, a gente tem muita tragédia aqui no estado, né? Então, para isso a gente precisa estar coordenado para, na situação mais crítica, que é um desastre, a gente saber atuar em conjunto e otimizar os recursos. Comandante, como é que foi o itinerário lá? Por exemplo, começaram numa cidade, foi para outra? Que tipos de cursos, né? Vocês, não era só tecnologia, imagino? Não. Nós começamos em Kobe, ficamos 2 semanas em Kobe, e aí era aulas nos hospitais, no bombeiro e... A tecnologia dos hospitais lá é alucinante, ou não? Como diferente, é que é isso? né, mano? Tu sabes que eu sou médico também, trabalho aqui na emergência, né? Para você tem outra visão também. Então lá é um mundo totalmente diferente, né? Por exemplo, a gente pôde acompanhar a chegada de um paciente grave lá numa emergência do hospital que a gente estava. Cara, tinham, 5, 6 médicos para um paciente. Tinha tomografia
na sala de emergência junto, tinha um radiologista que já avaliava, enfim, tinha anestesista, tinha tudo ali, sei lá, a equipe inteira para atender um paciente eram quase 15 pessoas. Um protocolo completamente diferente de protocolo, tudo. Isso. E olha que na verdade você está num local maravilhoso, como médico também. Pô, a gente vive no hospital da Unimed ali, que é maravilhoso. Sim. Mas são protocolos. São José também trabalha. Pô, é bacana, mas são mundos muito diferentes. Sim. Né? São realidades diferentes. Até essa questão de leito nos locais lá, né? Tá. Se tem uma cama, é só um paciente que vai poder caber ali, né? Então eles já mandam, até mesmo no desastre, que é uma situação totalmente crítica, né? Tá. Até com algumas pessoas que fizeram curso em outros países citaram que às vezes eles colocam um paciente numa cama, num desastre, né? Tá. Um paciente com a cabeça para um lado e pro outro, na mesma cama para ocupar, que é uma realidade totalmente diferente. Então a gente tem que pegar o ótimo lá, né? O otimizado e adaptar para a realidade. Mas eles demoraram. Na verdade, o Japão, depois da Segunda Guerra Mundial, ele entendeu que precisava se mudar, sim, né? Sim. E aí ele virou completamente tudo, né, cara? Na verdade, ele começou pela educação, né? Sim. Eles investiram pesado nisso, né? É a cultura mesmo, né? Uma das coisas que a gente pôde perceber lá, identificar, as pessoas falavam, né? Dá a entender que eles têm um sentimento que eles são todos da mesma família. Então as crianças podem andar às vezes sozinha à noite na rua e sempre alguém vai estar cuidando, porque eles têm essa noção, esse sentido de que fazem parte de uma única família, assim. Um cuida do outro. Cuida do outro. Cara, loucura, né? E de aquelas coisas que para nós brasileiros é diferente, né? Tipo, vai atravessar uma rua que tá com o semáforo do pedestre fechado, tá chovendo, tá frio, de manhã cedo, ninguém passando, tá lá, eles ficam parados esperando, e a gente, por consequência, também fazia isso lá, né? Mas é uma das coisas que chamam a atenção. Pô, no Brasil, que é cultural, né? Pô, no Brasil o cara vai, né? O cara vai, ou empurra o outro que tá... Sim, né? Né? A limpeza também. A limpeza absurdo, também. Né? Lá a gente não encontrava lixeira nas ruas, porque eles não têm o hábito de comer caminhando, né? Então eles param, comem, ou eles levam o lixo para casa. Então, às vezes a gente comendo no meio da rua, e o lixo? Tinha que botar na mochila e levar, porque não identificava lixeiras. Loucura, cara. Daí, qual foi a coisa mais particular, diferente, que você viu nos treinamentos? Sabe, o que mais impressionou? Então, o que me chamou bastante atenção é essa questão de o bombeiro ser o centro, né? E eles têm um centro de operações lá bem gigante. E aí é a parte tecnológica que eles têm, né? Essa questão dos aplicativos e da resposta, né? Se eles colocam nesse grupo de emergência, em 15 minutos tem que me dizer X leitos que tu tem. Em 15 minutos eles cumprem isso, né? Então, essa questão cultural, preventiva, né? Da questão voltada para o desastre, eu acho que foi o que é mais impactante. Muito diferente do nosso, assim, sabe? Que um choque cultural, tanto nos procedimentos de emergência quanto culturalmente, assim. O que você viu? Eu acho que é a cultura mesmo, né? É totalmente diferente, tudo é diferente, não dá para dizer assim, uma coisa, esses hábitos diários de alimentação, de cuidado, de eles dar bastante valor para umas coisas simples, assim, sabe? Eles têm um exemplo, né? A gente levou alguns brindes, vamos chamar assim, comidas do Brasil, porque o pessoal da agência da JICA lá, que é essa agência que tem no Brasil, eles falaram, né? A gente pode levar chocolate, enfim, essas coisas daqui que eles gostam. E a gente levou algumas coisas para os instrutores, algumas coisas, e aí levamos um adesivo do bombeiro, alguns adesivos, né? E aí tinha uma moça lá que era parte logística do hospital, que batia foto, fazia muitas coisas. Daí a gente depois entregou mais coisas, mas a gente entregou um adesivo para ela do bombeiro. Cara, no dia seguinte no iPhone dela tava o adesivo colado, ela batia foto com o nosso adesivo, aí, né, assim. Então, essa questão da simplicidade, assim, eu acho que é o que eu trago, assim. A felicidade de valorizar as coisas dele. Isso. Você ficou o quê? Um mês, mais ou menos, você falou? 35 dias. Pô, deu saudade do Brasil? Quando é que começa a dar saudade? Porque geralmente 15 dias tu não tem saudade. Depois...
Eu acho que é a partir daí, nas 3 semanas começa a dar até saudade. Primeira, segunda semana é tudo novo, né? Festa. A primeira semana é adaptação, né? A primeira semana fica meio estranho, né? Então, aí na terceira semana de curso nós fizemos viagens de estudos por lá. Fomos a Tóquio, fomos ao norte do Japão, que teve o tsunami também, foi um outro desastre que a gente não falou, né? Então, deu pra conhecer bastante coisa, assim. E aí o que me chamou bem a atenção, tinhas me perguntado, nessa questão do tsunami, né? Lá, né, no norte do Japão, não recordo o nome da cidade agora, teve um tsunami que chegou a 20 e poucos metros de água lá no local. Caraca. E aí tinha uma escola que, enfim, foi toda destruída, e lá no terceiro andar dessa escola tem um carro lá enferrujado que tá lá, virou um museu, né? Em homenagem. Deixaram pela lembrança. Tá tudo lá, as carteiras todas destruídas, enfim, tá lá. E aí tinha um senhor que estava nos passando como guia do local, e foi passando e foi informando a situação e não sei o que morreram X pessoas, Y pessoas, enfim. Foi passando aí lá no terraço da edificação, ele mostrou, daí tinham fotos, né? Aqui era lá onde tinha essa casa, aqui tinha não sei o que e tá. E lá eles já tinham essa questão de, se desse tsunami, se tu te encontra num determinado ponto específico, e aí tu vai juntando pessoas e só aí te escapa, né? E aí ele mostrou, essa aqui não sei o que, essa casa aqui era lá, daí ele assim, era a minha casa. Daí a minha esposa e meus pais, eles vieram pro ponto de encontro, enfim, e aí só que era muito mais água do que era o previsto. Daí ele perdeu a família, cara. Daí a gente, mas daí a gente perguntou, mas como é que tu, sei lá, 15 anos tu revive isso todo dia, né? Tu lida, cara. Porque todo dia tu tem aquele trauma ali do... Cara, velho. Daí ele assim, eu faço isso para que as gerações mais novas não passem pelo que eu passei. Daí aí tu aprende. Daí o cara se arrepia até, né? Cara, loucura, cara. Comigo aqui ele, o Tenente Coronel, comandante do 4º Batalhão de Bombeiros de Criciúma, Henrique Piovesan, contando grandes histórias aqui de um curso incrível que ele fez no Japão, e agora depois tem mais história de Roma, é isso? Você vai contar o Papa? Vai contar que você quase matou o Papa, é isso? Não, fui lá cumprimentá-lo. A gente já volta aqui no Manos Radio Show. Voltamos, o Manos Radio Show na 92, a música nos conecta, os bons papos nos conectam. Hoje comigo aqui ele, Tenente Coronel, comandante do 4º Batalhão de Bombeiros de Criciúma, Henrique Piovesan da Silveira. Nosso querido Tony Provesano tá mandando um abraço para você, comandante, tá dizendo o seguinte: parabéns, mano, excelente tema, parabéns ao comandante, realmente a prevenção e preparação para atendimento de desastres é essencial. O Tony que tem uma história incrível aí, voltada à segurança, e ele tá aqui comigo. Estamos contando um pouquinho da história do Japão, aí você volta do Japão. Vamos dar uma resumida no Japão, porque parece que depois você foi conhecer o Papa. Não, mas peraí, é muito aleatório isso, pô. Que história é essa do Papa? Eu costumo dizer que eu tenho sorte, né? As pessoas acham que eu sou pé frio por um lado, mas eu tenho sorte por outros. Então, eu sou... dá pra dizer que sou amigo do Dom Jacinto, né? Já convive há muito tempo de conversas, enfim, não só em solenidades, mas de amigo mesmo aí por um longo tempo. Eu antes de viajar ao Japão, eu fui lá, que ele quis me dar a bênção pra ir, e depois na volta também ele disse, não, tu volta aqui pra gente conversar, enfim, dar a bênção novamente. E aí, era final de dezembro ali, eu fui lá tomar um café com ele na casa dele, e aí ele disse, durante a conversa ele falou assim, eu tô pra viajar pra Itália, pra Roma, janeiro ou fevereiro, enfim. Daí eu disse, se o senhor precisar de alguma companhia, também não sabia como é que ele ia, né? Se eu precisar de alguma companhia... Aquela fala que você joga no vento. Joga no vento. De amigo mesmo, né? Se eu precisar de alguma companhia, tô à disposição. Só me avisa aí que eu tento pegar. Pego desconto em férias lá no bombeiro, organizo, falo com o comandante, organizo e enfim. Tá, daí morreu ali o assunto. Daí uns 4, 5 dias depois ele me liga. Ele disse, tem certeza que tu quer ir? Eu disse, se tu quiseres uma companhia, eu tô aí à disposição. Daí ele falou assim, não, existe... eu vou tentar conversar com o Papa e existe a possibilidade de eu conversar com o Papa. Daí eu disse, tá, beleza, não é por isso que eu... Não é por isso que eu era vou, né? Por isso o motivo, né? Mas já tá legal, já né? Tá legal. Daí ele assim, vou
que eles fazem um pedido, né, para ter audiência, enfim, dele assim, eu vou tentar te colocar, e é mais um casal também que são próximos deles. Vou tentar colocar vocês numa audiência que o Papa dá, que daí tem um monte de pessoas, daí vou tentar botar vocês nas cadeiras da frente para que vocês cumprimentem o Papa. Eu disse, tá, beleza. Aí fizeram o pedido. Isso foi dia 28 de dezembro. Ele fez o pedido ali por um e-mail que eles têm, enfim. E aí no dia 3 de janeiro veio a resposta da Prefeitura de Roma, dizendo que ele ia ter uma audiência privada com o Papa, que era uma coisa diferente, que nunca tinha tido, porque ele sempre conversa com várias pessoas, com vários bispos, né? E que nós cumprimentaríamos o Papa logo após a audiência. Então era uma coisa totalmente privada mesmo, né? Bacana, cara. E aí, daí fomos, né? Bom, vambora. E aí fomos. Vambora. E aí foi, tipo, a gente entrou no Vaticano mesmo, nos aposentos lá. Não, mas você entrou Não, mas o Dom Jacinto tem uma digital diferente, né? Pô, Sim, a digital dele abre portas Dom que Jacinto, lá abriu as portas especiais. Então, e aí uma coisa que me chamou a atenção, mano, foi que assim, nós estávamos numa van com um padre também, tava um padre de lá, né, que nos auxiliou para chegar lá. E aí a guarda lá perguntou, não sei o quê. Não, o bispo tem uma audiência com o Papa, enfim, pediram a identidade dele, confirmou, pronto, a gente passou assim, ninguém pediu a minha, ninguém me revistou, ninguém fez nada. Eu entrei com uma mochila, porque eu levei... Então, não foi revistado nada? Não. Caraca, velho. Levei uma... Para um brasileiro, o brasileiro já acha tudo estranho, né? Pois é. Pô, levei uma estatueta do bombeiro, levei um livro aqui do batalhão de 50 anos, e levei uma camiseta do bombeiro para entregar, tudo numa mochila, e fomos. E aí... E eles contaram para nós, né? O caminho que nós fizemos foi o caminho que os chefes de estado, os reis, os presidentes, enfim, fazem, que é ir lá, entra no local, vai para uma sala, vai para uma outra sala, vai numa outra sala, e aí tu chega na sala dele. Caraca, e aí, assim, é um mundo totalmente diferente, assim, umas pinturas, uma arquitetura, uma coisa que a gente vê em filme, né? Não consegui ver pessoalmente. E aí, só que daí na hora de ter o contato, eles inverteram. Nós fizemos o cumprimento ao Papa antes de ter a audiência. Então como é que foi a sensação de ver o Papa, cara? É diferente, né? Cumprimentá-lo, assim, sabe? É indescritível também, assim, a emoção, né? Eu sou católico, né? Então é uma emoção totalmente diferente. É uma figura assim, praticamente intocável para nós, isso, né? Você não chegaria nela. Jamais imaginaria. Acho que tem essa sensação, né? Isso, né? De tá lá, né? E aí foi isso, aí eu cumprimentei ele, entreguei a camiseta do bombeiro, pedi uma benção pro... Ele dá benção para brasileiro ou não? Para brasileiro dá? Não tem problema. Não tem. Fica meio contrariado. Ele dá essa benção meio contrariado para brasileiro. Ele tá acima disso, acredito. Pedi uma benção pro pessoal, os amigos, familiares, bacana, bombeiros, enfim. Mas chegou a conversar muito com ele ou não? Não, só um cumprimento. Rapidinho. Um cumprimento o quê? Você beija o anel? Tem algum protocolo? É uma curiosidade mesmo, assim. Então, tem um protocolo disso ou não? Os conhecidos falavam, não, tem que ir lá, tem que beijar a mão dele. Ele não gosta, não, é só cumprimentar ele mesmo. Não gosta? Não. É que ele não gosta, pô. Ele não tem esse hábito. É cumprimentar e... Pô, bacana, cara, bacana, tá aí. Mas daí não foi só no Papa, deram uma voltinha por Roma, imagino. Sim, foi um turismo religioso, né? Pô. Então nós fizemos, lá tem as basílicas papais lá que ficam abertas, tem as portas santas, enfim, conhecemos as 4. Conhecemos, o Dom Jacinto morou lá, né? Então ele conhecia muito, ele morou 2-3 anos em Roma, então ele conhecia muito dos locais que a gente não conhece. Vai em Coliseu, vai na Fontana de Trevi, enfim, tu vai nos pontos turísticos. Lá não, a gente conheceu vários locais. Ele mostrou a Roma que você não vê numa viagem normal. E o padre que estava lá também, que era um brasileiro, ele estava fazendo, não sei se é mestrado ou doutorado em História da Igreja, então ele sabia muita coisa. Daí passava, não, isso aqui aconteceu por isso. Então, foi muito... Outra imersão, né? Um local bem diferente que nós encontramos foi que nós fomos numa igreja que é bem pertinho do Coliseu lá 1 quilômetro, eu acho. É uma igreja, no térreo dela, tu entra, é do século 14, 15, normal, depois de Cristo, né? Aí tem uma escavação, tem uma escadaria, tu desce, tem uma do século 4, depois de Cristo. E tem uma outra escavação embaixo dela, tem um templo do século I. Então tem um do século I, do século IV, do século XV. Mesmo local. No mesmo local.
Tá, vem cá, mas daí você falou que o pessoal tá gozando de você, que você deu a camiseta pro Papa e 3 dias depois ele ficou doente. Então... Pô, você deixou o Papa doente? Não, pô, foi que isso, objetivo. Que isso, comandante? Mano? Não, mas o pessoal... O pessoal pegou no teu pé. O pessoal pegou no pé. Foi verdade, ele quase foi agora, né, cara? Mas acho que tá bem um pouco. Tá bem. Tu tá bem, né? Dá pra tá bem. Mas se eu tô bem, eu tô bem. Pô, também. Dom Jacinto pode ser Papa? Eu acho que pode, hein? É possível. Já imaginou? Acho que normalmente são os arcebispos, né? Que é um pouquinho acima eu não sei pode, como é né? que é, como é que é essa história. Mas pode, né? Bah, que loucura, né? Nossa, daqui, né? Daqui. Seria incrível, né? Uma coisa... comandante, dessas viagens todas, né? Mas a gente volta pro Japão agora, né? O que você traz de efetivo? Você falou que tem um planejamento realmente pra colocar, mas a cabeça volta muito diferente de um local desse? Volta. E algumas ações nossas chegam a causar indignação ou não? De protocolos ou procedimentos ou coisas que você acha que o Brasil poderia ser melhor? Então, eu penso que a questão de treinamento de prevenção mesmo, principalmente questão de prevenção, acho que a gente pode avançar muito, né? Mas também tem que mudar a questão cultural, e aí passa por educação, enfim, né? Por exemplo, lá no Japão, eu falei, né? Tem local que tem, que a água chegou a X metros de altura. Então, naquele local não pode construir. E aqui a gente tem locais que, rotineiramente, quando tem alagamento, quando tem chuva mais forte, alaga, né? E a gente não vai conseguir, não tira o pessoal. Né? Não, e você não tira o pessoal e o pessoal ainda briga com você, né? Exatamente. Você vai lá mandar o cara sair, o cara ainda briga com você. Exatamente. Bom, como bombeiro você ouviu muita besteira, já imagino? Muito. Principalmente nessas situações. Você tá lá pra salvar, pra ajudar e as pessoas preferem ficar no local a sair e vão saquear minha casa, enfim, então eles... A gente viu muito isso no Rio Grande do Sul, infelizmente. Viu, mas acontece aqui também no estado, aqui também na região bastante. Acontece. A gente acha que é longe da gente, né? Mas não é, né? Acontece. À noite, com chuva, em qualquer região aqui, que a gente já foi atender ocorrência, acontece. Acontece de as pessoas não querer sair, e às vezes pessoas idosas mesmo, né? Tu sabe, a água tá subindo, tá chovendo, tem uma visão de muita chuva e as pessoas não saem do local. Aí sai quando tá no limite. Você falou da prevenção ali, Henrique. Eu estava numa grande empresa da região e no dia que eu estava lá, eles foram fazer o treinamento de incêndio. E que você falou, né? Bom, tem que fazer. E aí eles comunicaram, pessoal, todos que estão aqui vão ter que participar. É regra, né? Então não interessa o que você veio fazer. Você entrou no portão, você vai fazer. E eu vi os diretores, cara, putos da cara. O alto escalão que era pra estar incentivando, né? Incentivando os caras lá, puto da cara, essa besteirada dessa CIP, bababá. Eu vi isso aí, pô, cara. Sim. Os caras vindo de cima, né, a fofoca. Sim, e, pô, a indignação, né? Porque vai diminuir produção, enfim, mas... não diminui nada. Não diminui, é porque quando acontece o problema, né? Um incidente, aí sim... A gente tem o transtorno muito maior, né? Então, se as pessoas sabem onde sair, o que fazer, como fazer... Com certeza a perda humana ela vai diminuir, né? Que é o grande objetivo. Eu entrevistei aqui a Ronita. A Ronita é uma chilena, cozinheira, amiga, gente boa, acabou ficando amiga, a gente fez vários. E ela perdeu a casa dela no tsunami do Chile. Ela disse, morava na beira-mar, a gente saiu e o que sobrou pra mim foi minha roupa do corpo, eu não consegui levar nem meu celular. Aí você imagina isso, cara, essa loucura. E de uma hora pra outra, né? Vem o alarme, às vezes tem alarme de tsunami, 10, 15 minutos, tu muda totalmente a tua vida, né? Bom, então... o nosso querido Coutinho aqui ficou falando do furacão e todos riram da cara dele. Sim. Pô, eu me lembro dessa época, quando ele começou a falar, o pessoal ria dele. Eu trabalhei naquela... Eu era soldado do bombeiro à época e trabalhei. E foi isso mesmo, né? Não foi dado muita... Quer dizer, nem vocês acreditavam, mas ninguém me acreditou muito, né? Nós tivemos uma reunião, eu lembro que foi... Sei lá, era um sábado, né? O dia do furacão. Eu lembro que nós tivemos uma reunião ali por volta das 4, 5 horas da tarde. Pessoal, todos reunidos no quartel, fomos orientados que poderia haver, enfim. Só que quem morava longe, né, em outros municípios, permaneceu no quartel. Quem morava próximo podia ir para casa, se desse algum problema, e acionar. E aí, meu pai também era bombeiro, né? Nós fomos para casa e aí, no meio da muvuca, começaram a ligar. E aí, nós saímos de casa ali, meia-noite e pouco, 1h. Daí, para chegar no quartel, com árvore caindo, telha voando, enfim. Então... E o furacão deixou um rastro certinho, né? Sim. Foi uma loucura. Eu me lembro de uma visão aérea, o rastro da destruição de onde ele passou, né? A gente, até hoje tem gente que não acredita, né?
Tem isso ainda, né? Tem. Tá, me diz uma coisa, qual a operação mais complexa que você participou como bombeiro? Eu citei no início, eu sou um pouquinho pé frio, né? Mas eu já trabalhei no Furacão Catarina, um evento diferente. Trabalhei no prédio dos Correios, que caiu em Sara, né? Esse ano vai fazer 20 anos. Cara, se não fez, tá pra fazer. Comandante, a minha prima estava atrás da porta. Né? A pessoa que estava à frente dela, eu não lembro quem era o cidadão, amigo nosso, né? Ele, óbvio, veio a falecer na tragédia e ela foi jogada. Ejetada pra fora, né? E ela deu com as costas no muro, ela conta, do outro lado da... Sim. Sabe, uma coisa alucinante isso. Né? E aí eu acho que os incêndios aqui da região, né? A região dá bastante incêndio, né? Na Anjo Química eu trabalhei. Pô, na Anjo teve a Cristal também, né, Sara? A Cristal era oficial de dia também, que foi grande. A Cristal ali de Sara também foi triste, a Anjo foi triste. Eu lembro que na Anjo, o último, né? Tinha um reator lá, eu lembro que tava pegando fogo em tudo lá, era como se fosse uma caixa de fósforo grande, assim, um prédio queimando tudo, bastante líquido inflamável, combustível. E aí, eu não lembro se era capitão, tenente, eu não era o comandante da operação, né, só que não apagava nunca, né? Várias horas de combate, daí eu disse, não, a gente vai, falei no rádio, né, nós vamos fazer vamos pegar uma equipe aqui, eu vou junto e a gente vai entrar e vai subir nesses... Caraca, essa coisa vai apagar, porque senão não ia... Aí eu lembro que o comandante na época disse assim, não, vocês são loucos, porque espera aí que não sei o que, tá indo o engenheiro de segurança. Aí daí o engenheiro veio falar comigo, daí ele disse assim, aquele reator ali que tá no meio do fogo, assim, ele disse, se ele passar da temperatura de 37, 38 graus, ele pode explodir. Caraca. 37, 38 é a temperatura do corpo, né? Caraca. Cara, isso aí já foi muito mais. Já passou daí, muito mais. Tava um local mais seguro ali, vamos lá comigo. Ele foi comigo, botamos a mão, tava quente, daí ele me olhou e disse... Vocês chegaram? Vocês foram? Era embaixo, né? Eu fui com ele, botei uma roupa de combate incêndio nele, foi comigo, daí a gente chegou lá, botei a mão quente pra caramba, daí ele me olhou e disse, vocês são loucos? Eu disse, tá, então fechou. Daí, logo depois a gente foi com mais 2 equipes de bombeiros, a gente subiu, daí apagou tudo. Aí conseguiram apagar tudo. Senão não ia. Ô, Henrique, essas tecnologias que eu já vi de usar, por exemplo, explosivo para apagar incêndio, o quanto de verdade tem nisso? Eu já vi muita coisa, cara. Não, existe. Não é a nossa realidade ainda, né? Já vi isso aí, cara. Existe tipo uma bola, né? Uma bola, ela explode, ela absorve oxigênio e meio que extingue, né? Não é a nossa realidade ainda, né? Mas esses da Anjo, deixa eu ver. N acidentes aí, né? Acidente de trânsito, tudo o bombeiro acaba se envolvendo, é inevitável. Sim. E deixa eu ver, preso em ferragens, afogamentos, enfim, já fui. O que é o mais triste da vida de vocês, Henrique? O mais triste em ocorrência? Em ocorrência, cara. Eu particularmente, acho que a boa parte dos colegas também pensam, né? Quando atende que ocorrência com criança, isso é mais complexo. Eu lembro, eu teve uma vez que estava voltando de um curso em Tubarão. Normalmente eu não tenho o hábito de andar fardado de carro, né? Só que eu estava voltando de curso, era uma sexta-feira à noite chovendo, e eu assim, vou fardado porque tem que lavar tudo, enfim. E aí tava chegando na região do Pórtico aqui, na 4ª linha, e aí uns caminhões parados, tá chovendo, uns caminhões parados, encostados, assim, já diminuiu a velocidade, vai devagar, e tinha umas placas no asfalto, assim, vou encostar pra ver o que é. Encostei o carro, veio um caminhoneiro, tinha descido, tinha um outro carro que tinha capotado no acostamento. Na hora ali, imagina. Isso. Ele tava subindo com a criança de 8, 10 meses em parada respiratória. Caraca. Ele chegou pra mim, pega bombeiro. Caraca, velho. Daí comecei a ventilar boca a boca mesmo, né? E aí já pedi pra ele, liga pro bombeiro, ele disse que eu tô aqui, já manda vir, não sei o que, e o pessoal vai vindo. Daí é aquela sensação que as pessoas têm, né? O bombeiro demorou a chegar, né? É porque um segundo lá é um dia, uma né? Eternidade, é verdade, né? E aí ventilava, enfim. E aí a primeira ambulância chegou e disse assim, já pode ir, porque já pega e já vai, porque era mais crítica, né? E aí tinha mais, eu lembro que tinha um óbito, o motorista, que era um táxi, estava em óbito em cima do pai da criança, que estava preso nas ferragens na frente. Caraca. A mãe das crianças estava atrás, e tinha um outro irmãozinho também, que tava só um corte na tava face. Bem ele. E aí, enfim, daí terminamos, daí veio o bombeiro de Sara, Criciúma, e a gente finalizou a ocorrência, só que isso era uma sexta-feira
à noite. Que hora que acabou a ocorrência? Uns 2 horas depois, talvez. Só que era uma sexta-noite e aí, enfim, a criança no hospital depois veio a óbito, só que no domingo era o Dia das Mães. Então aquela mãe perdeu. Então são as histórias que marcam, né? Que vão ficando. Que a gente não pode pensar muito porque... Pô. Senão não faz a missão aí, não. Pois não segue, né? Você tem que... A farda tem que estar à frente, né, cara? A sua missão tem que estar à frente. Tem que concentrar, manter o foco e atuar na técnica mesmo, sem deixar o emocional atuar naquele momento, porque senão tu não consegues dar... Tem que desligar mesmo. Você tem que desligar e dizer, ok, agora tem que fazer o que tem que ser feito. E a adrenalina ajuda ali naquele momento, né? Aí depois tu... E muitas vezes, cara, como é que você faz? Eu falo mesmo pela experiência de soldado, né? Como é que você faz para manter o foco? Porque e muitas vezes eu tenho certeza que você quer colocar sua vida em risco também. Sim. E já deve ter colocado. Já coloquei. Já colocou, sem pensar muito. Sim. Né? Aquela coisa de você querer resolver e na explosão. Como é que faz para isso? Porque quanto mais foco você mantém, mais inteligente você é e mais pessoas você vai salvar. O treinamento é fundamental, né? Saber o que tu tá fazendo e eu penso que quanto mais ocorrência tu vai, mais casca, vamos dizer assim, tu vai criando, né? Mais experiente tu vai ficando e tu vai conseguindo pensar em situações que normalmente as pessoas comuns não conseguiriam pensar, né? Então tu consegue manter a razão naquele momento e encontrar saídas para situações que às vezes não teriam tantas saídas assim, né? Mas é foco, né? Tentar focar na treinamento e foco. Focar no que tu és treinado para fazer e atuar da melhor maneira possível, sem deixar a emoção atuar naquele momento. E hoje senão tu perde a ocorrência. Como comandante, você vai nas missões, né? Como é que funciona? Você escolhe, não escolhe? Você acaba... vamos escolher, né? Vambora. Mas você escolhe ir, né? Eu escolho ir. Você gosta, né? Você gosta. Eu gosto. Pior que... É que eternamente é um soldado, né, Henrique? Independente da quantidade de estrelas, de patente que você tiver, você vai ser sempre um soldado. E o pessoal, se eles tiverem ouvido, eles vão concordar, né? Que quando eu ainda tiro o serviço operacional, dou apoio para os outros oficiais. E aí quando eu tô de serviço, o pessoal treme um pouco, porque sabe que vai dar alguma coisa. O último maior que teve, que eu era o oficial de dia, foi o da Unicola aqui na... Próximo Nações, que a gente evacuou Nações Shopping. Foi aquela loucura ali, velho. Eu tava de serviço. Cara, eu comecei a receber o WhatsApp de amigos do Brasil inteiro, dizendo que Criciúma ia explodir. Pô, você lembra? Foi uma loucura aquilo, cara. Começou explodiu um bueiro do meu lado. Explodiu mesmo. Coisa de filme, assim, cena de filme, assim, cara. Mano, teve uma coisa que eu nunca tinha visto, né? Teve um bueiro que explodiu a 3 quilômetros do local. Inimaginável, assim. Pô, 3 quilômetros, tá louco? É longe. É longe demais, velho. E eu lembro que um policial rodoviário me passou o rádio pra nós, não, explodiu um bueiro aqui na... Da pressão, da loucura. Que loucura. Comandante, não dá tempo para mais nada, só para lhe agradecer sempre. É um prazer incrível lhe receber, sempre um papo maravilhoso, né? E que essas missões que você fez aí, que a missão do Japão possa realmente ajudar o nosso bombeiro a se tornar ainda melhor, né? Uma instituição que sabes que eu respeito demais e tens o meu carinho eterno aí pela figura que você é. Obrigado, mano. Sempre um prazer estar aqui. E a gente deixa sempre... Eu sempre gosto de ressaltar o telefone do Corpo de Bombeiros, né? 193 que está sempre 24 horas por dia à disposição da população aí. Na dúvida, ligue, né? Na dúvida, ligue. E não passe trote, por favor, né? Essa é a dica. Não faz isso, né? Porque pode custar uma vida, né? Bom demais. Comandante do 4º Batalhão de Bombeiros de Criciúma, Tenente Coronel Henrique Piovesan, aqui no Manos Radio Show. Não esqueça de uma coisa, nesse programa somos todos humanos. A música